Bom, boa tarde. Agora sim. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Encontro do Sol. Um grande prazer que damos início à nossa mesa redonda intitulada Planos de Carreira, com a participação do Dr. Leonardo Moura, da Amazon Web Services, a Dr. Edson Bezerra, do SADAF Conicet, e o professor Dr. Stanley Medeiros, do IFRN. Muito obrigado por todos por terem aceitado o nosso convite. Nós havíamos também convidado a professora Eunice Palmeira, do IFAL, mas infelizmente, devido a um conflito de horários, ela não pôde comparecer e a gente agradece também ela por ter aceitado em primeira instância. Essa mesa tem o objetivo de apresentar a experiência de quem estuda e faz lógica, mostrando distintas possibilidades de carreira de trabalho para aquelas pessoas que se enveredam pela área. A dúvida sobre o que faremos após a conclusão de nossos estudos parece ter uma resposta clara e objetiva: a área acadêmica. Mas o que está além disso? Quais são as possibilidades dentro e fora dessa área? Como passar para a próxima fase, sendo que há tantos desafios e particularidades que não sabemos ao certo o que fazer. Hoje a gente vai tentar responder algumas dessas perguntas, ouvindo as pessoas que já passaram por alguns desses processos e possuem diferentes experiências para contar para a gente. A mesa foi pensada em duas partes. Na primeira, a gente vai ouvir os nossos convidados, que farão uma breve apresentação de suas próprias experiências. Cada convidado tem cerca de 15 minutos para falar, para expor as suas experiências. E depois dessa fase concluída, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas, tendo a palavra aberta à audiência. Bom, para começar, nosso primeiro convidado é o Dr. Leonardo Moura, que é hoje principal cientista sênior da Amazon Web Services. Leonardo é também arquiteto-chefe do assistente de provas Lean, desenvolvido por ele. E, além disso, também foi por 17 anos pesquisador principal sênior da Microsoft Research. Tem doutorado pela PUC-Rio, sob orientação de Carlos José Pereira de Lucena e Edward Herman Roystal. Com a palavra, Léo. Obrigado. Oi, pessoal, fico muito feliz de estar aqui. Eu não sei se eu posso dar conselho. Eu não gosto de dar conselho de carreira, mas eu vou compartilhar minha história. O único conselho que eu gosto de dar é: faça o que você ama, a vida é super curta. Você só nota isso quando você passa dos 50. Antes dos 50 eu achava que minha vida era infinita, mas quando você passa dos 50 anos, você vê que ela é finita. Então aproveite ao máximo, faça só o que você ama. Esse é o único conselho que eu dou para todo mundo. Eu fiz tudo na PUC. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado na PUC. Meus orientadores foram o Lucena e o Herman. Alguns de vocês foram orientados pelo Herman também. A primeira coisa, eu fiz tudo no Brasil. Na época tinha alguns amigos meus que queriam fazer doutorado fora, foram fazer doutorado fora, mas para mim isso não era nem opção. Eu tive filho, a minha primeira filha eu tinha 23 anos de idade. Eu não tinha nem começado o doutorado quando eu tive minha filha. Então, para a gente não era nenhuma opção fazer doutorado fora. Mas a gente chegou a fazer um estágio no Texas, numa startup, que eu comecei a ter contato com métodos formais. Lá, vi a aplicação de métodos formais. O Herman sempre brincava comigo que eu era micreiro, que eu gosto mesmo de programar. E durante o doutorado eu comecei a ficar interessado em provadores de teorema, mas naquela época era antes de ter internet, não era popular, é muito difícil achar paper, artigo, livro. Eu tinha uma visão muito superficial no doutorado, como é que funcionava um provador de teorema, né. Aí, quando eu fiz, na verdade, o meu doutorado foi em análise estática de código. A ideia é que você dá a semântica de uma linguagem de programação, ele ia gerar analisadores estáticos de código para você, para a sua linguagem de programação. Isso é que era a minha tese, não tinha muito a ver com lógica ou métodos formais, ou provadores de teorema. Mas nessa época, um outro aluno do Herman, que é amigo meu, o Cristiano Braga, acho que alguns de vocês conhecem o Cristiano, ele estava fazendo um pós-doutorado, não, ele estava fazendo um doutorado sanduíche no SRI.
O SRI é um instituto de pesquisa que fica na Bay Area. Ah, ele começou, acho que foi mais de 60 anos atrás. Chamava originalmente Stanford Research Institute, por causa da guerra do Vietnã, eles se separaram de Stanford, porque eles faziam muita pesquisa para os militares e os alunos estavam revoltados com isso, então eles se separaram. Mas o Cristiano estava lá, eles estavam querendo contratar, ele me avisou que estavam contratando, aí eu apliquei. O primeiro erro que eu fiz, você tem que aplicar muito antes de você graduar. Eu apliquei quando eu estava para terminar o doutorado, o visto leva muito tempo, né? Então você tem que aplicar pelo menos 1 ano de antecedência, porque pode demorar muito para você conseguir o visto de trabalho. Aí eu cheguei lá, quando eu recebi a oferta também foi engraçado, eu achei que estava rico, mas quando eu cheguei lá eu vi que eu era muito pobre, muito pobre. A gente tinha que comprar comida num lugar chamado Food for Less. Ficava super longe do trabalho, a casa que a gente conseguia alugar, o apartamento que a gente conseguia alugar super longe. A BL é super caro, é impossível imaginar, você vindo do Brasil, quão caro é viver lá. Aí lá que eu fui exposto a assistentes de prova, provadores automáticos de teorema, eu vi como é que era usado, um dos clientes do SRI era a NASA. Aí também eu comecei a ver que era usado em empresa de hardware, a AMD usava provadores de teorema. Aí eu comecei a ter uma noção muito boa de como provador de teorema era usado na indústria, né. Outra coisa também que eu acho que hoje em dia é mais fácil por causa da internet, dá pra gente do Brasil se juntar à conferência ou ter reunião com pessoas no exterior, mas durante o meu doutorado eu fiz o estágio, mas foi a única interação que eu tive com pessoa do exterior foi esse estágio. E, eu acho que isso prejudicou muito. Eu vejo que os alunos que estão na Europa e nos Estados Unidos têm uma muita vantagem, porque eles estão no meio da indústria, dos outros professores, estão vendo, os professores têm contato com a indústria, é muito mais fácil para eles arrumar posição depois que eles se formam. Aí eu estava lá no SRI, fiquei quase 6 anos no SRI, aí um dia veio aí eu tive mais 2 filhos quando estava lá no SRI. Eu e minha esposa tivemos mais 2 filhos, a gente tinha 3, não tinha a gente super pobre, não tinha jeito nenhum de comprar uma casa lá, impossível. A gente estava preocupado também de como que vai nos Estados Unidos, a faculdade é paga e é muito cara. A e tipo assim, a gente não vai conseguir pagar a faculdade para nossos filhos, não vai nunca conseguir comprar uma casa aqui. A gente estava muito desmotivado por causa disso. Aí um dia veio um dos gerentes da Microsoft veio ao SRI, ele viu o demo que eu fiz do provador de teorema que eu estava construindo, chamado Yikes, lá no SRI. Aí ele me chamou para aplicar, a gente aplicou, deu tudo certo, eu fui para a Microsoft. O primeiro choque que eu tive lá na Microsoft, que é super competitivo. A maior parte das empresas de tecnologia nos Estados Unidos usa uma coisa que eles chamam stack ranking. Se tem alguém, tem que estar 10% tem que tomar o pior nota. E, e, e quando você toma a pior nota, geralmente você vai ser demitido. Então alguém tem que tomar a pior nota, alguém toma a maior, tem uma distribuição, você tem uma curva e tem que bater a curva. Então seus colegas, se você está se dando bem, é ruim para eles. Então todo mundo está torcendo para você se dar mal. É um ambiente demorou muito para mim para me acostumar. Porque no SRI eu senti assim que todo mundo estava torcendo por você e lá na Microsoft estava todo mundo torcendo contra. Né? Hoje em dia eles dizem que não tem o stack ranking, mas é mentira, eles têm, só não te falam que tem. Aí, mas o Z3, eu comecei a fazer o Z3 lá do zero, baseado na experiência que eu tinha no Yikes do SRI. O Z3 começou a ser usado em muitas aplicações na Microsoft, fora da Microsoft. Agora, todas as empresas grandes de tecnologia começaram a usar o Z3. A Meta, Apple, a Google, todos eles usam o Z3 de alguma forma para geração de teste. Mas em 2013 eu percebi que na Microsoft não tinha. O Z3 fez muito sucesso para a ferramenta de achar bug no seu código, mas para verificar o código ele só funcionava para verificar propriedade muito simples do código. Propriedade complexa
porque o problema é indecidível, o Z3 tinha que usar heurística, porque ele é automático. Nunca funcionou muito bem para esse tipo de problema. Aí eu comecei a desenvolver o Lean. Nessa época eu tinha grande liberdade para o Z3, então os gerentes deixavam fazer o que eu queria, mas é temporário, né? Essa liberdade. Você tem que estar sempre. Todo ano tem um review, você tem que dizer o que você fez, e tem pressão constante lá. Aí em 2017, começou o Lean em 2013, não sabia quase nada de assistente de prova, sabia muito dessa época, eu achava que eu sabia muito de provador automático, mas assistente de prova tipo Koch, Isabel, eu não sabia muito. Eu comecei a aprender para fazer o Lean. Em 2017, alguns matemáticos começaram a usar o Lean, para minha surpresa, porque eu estava fazendo Lean para verificar código, mas é impacto. Eu ficava feliz de estar usando Lean. Em 2020, depois, 7 anos depois que a gente começou o projeto, o Lean começou a ficar popular, começou a aparecer em revista tipo a Wired, a sair mais matemático. Em 2021, um matemático que tem a Fields Medal, ele conseguiu usar o Lean para. A pessoa da comunidade conseguiu provar um resultado novo que ele tinha, que ele não tinha certeza se estava correto ou não usando o Lean. Apareceu na Nature. Foi a primeira vez que um provador assistente de prova foi usado para desenvolver um novo resultado em matemática em tempo real. Não é você estar formalizando alguma coisa que já foi feita. Não, estava sendo feita em tempo real. Aí, por causa disso, a Microsoft decidiu ajudar financeiramente o projeto. Até nessa época, eles me davam liberdade para trabalhar, mas não tinha ninguém ajudando de implementar o Lean, eu estava sozinho. Aí eles resolveram, vamos construir uma equipe para o Lean agora. Eu fiquei muito feliz, mas a felicidade durou muito pouco. Em 2021, eles falaram, vamos construir o Lean. Em 2022 mudaram a ideia, porque a OpenAI mostrou o GPT-4 para a liderança da Microsoft em agosto e mudou completamente a direção da Microsoft Research. O CEO da Microsoft Research, desculpa, veio para o nosso diretor e falou assim: por que a gente tem Microsoft Research? Por que a gente não conseguiu fazer o que a OpenAI fez? Né? Por que a gente tem que dar dinheiro para eles? Aí começou a questionar muito a existência da Microsoft Research. A Microsoft Research já tinha, desde 2015, 17, já estava perdendo a, a, o, a visibilidade que ela tinha na Microsoft. Aí começou muita pressão para trabalhar com inteligência artificial por causa disso. Aí em 2023 eu decidi ir para a Amazon Web Services, porque eles têm uma equipe de métodos formais grande, eu achei que era uma oportunidade para achar o usuário lá. O meu gerente na Amazon é vice-presidente, ele falou assim, aqui não vai ter BS, se você vier para cá, vai ter impacto. E ao mesmo tempo a gente fundou essa instituição sem fins lucrativos, chamada LeanFlow, para fazer o desenvolvimento do Lean. A gente conseguiu suporte por causa dos matemáticos. Lembra que a gente fez o Lean? O objetivo era a verificação de código. Mas por como os matemáticos ficaram interessados? Tem muito filantropista que gosta de matemática, então eles decidiram dar dinheiro para essa instituição LeanFlow sem fins lucrativos, porque por causa da matemática, do impacto que estava tendo na matemática. Aí, a partir daí, as coisas melhoraram muito. O Lean apareceu já 3 vezes no New York Times. O Terence Tao, que é o maior matemático vivo, usa o Lean e promove o Lean. A DeepMind usou o Lean para fazer o Alpha Proof, que apareceu no New York Times e na Nature. Tem startup usando Lean. A AI, no fim das contas, atrapalhou na Microsoft, mas agora ajudou a atrair mais atenção para o Lean, porque a AI alucina, né? Ela cria. Se você pede para provar alguma coisa usando o chat GPT, ele consegue criar alguma coisa que parece que é verdade, mas não é. Tá cheio de erros pequenos no meio da prova. Então tá ganhando muita. Métodos formais está ganhando muita visibilidade agora por causa da inteligência artificial. Né? E algumas semanas atrás, o meu gerente atual me mandou um e-mail. Foi engraçado, cara, um e-mail que eu mandei para ele em 2022, dizendo que eu estava totalmente desesperada no e-mail. E ele rindo, que falando assim, como que as coisas mudam
E para mim foi me fez lembrar de que não importa quão horrível as coisas apareçam, você sempre tem que ter esperança. A oportunidade para métodos formais e lógica na indústria, eu peguei algumas a a as maiores aplicações são verificação de código e hardware, né, isso aí tem a Apple e a Amazon são os principais grupos que fazem isso. Na Apple eles nunca falam, eu sei que deve ter mais de 50 pessoas, mas eles nunca me f eles são super, tudo é segredo lá, então eu não sei exatamente quantas pessoas tem na Apple. Acredito que deve ter mais de 50 pessoas trabalhando em verificação de código e hardware. Na Amazon tem mais de 150 pessoas, fazendo isso. Na Microsoft tem ainda gente trabalhando nessa área, principalmente criptografia, para verificar, se a criptografia é correta ou não. Tem oportunidade também em várias empresas que têm smart contracts. Hoje em dia tem grupos fazendo verificação desses smart contracts. E agora com inteligência artificial, métodos formais, por causa das alucinações, muita gente vê métodos formais como uma forma de curar a alucinação. E pelo menos você pode checar, usando lógica, se o resultado que a inteligência artificial produziu é correto ou não. Então tem muita. Por exemplo, a Meta agora estão criando um grupo nessa área. No Google DeepMind estão trabalhando no Alpha Proof. Eu acho que eles estão querendo. Eles são super. Tudo é segredo no DeepMind, mas eu tenho quase certeza que eles estão tentando provar algum problema em aberto em matemática. Que mais? E tem várias startups nessa área de inteligência artificial, com métodos formais, usando lógica. Então, também é uma oportunidade que vocês têm que manter em mente. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado. Bom, eu vou passar a palavra para o nosso próximo convidado, e aí a gente deixa as perguntas para o final. Mas, muito obrigado. Nosso segundo convidado é o Dr. Edson Bezerra. Edson é graduado em filosofia pela UFRJ, é mestre e doutor em filosofia também pela Unicamp, tendo trabalhado a maior parte do tempo na área de lógica. E atualmente é pesquisador em nível pós-doutorado pela SUDAFC Unicef, na Argentina. Edson, por favor. Me escutam? O áudio tá... Bom, vou aqui dividir com vocês minha experiência até agora. Eu queria agradecer a Evan e a Marlon pelo convite. O que eu posso dizer para vocês é que a minha... Assim, hoje eu estar aqui foi algo um pouco... Assim, meu contato com o grupo do qual hoje eu faço parte começou em 2015, porque na Unicamp a gente fazia... O meu supervisor na época, o Walter Carnielli, tinha um workshop que ele sempre organizava com o Eduardo Barrio, que hoje é meu supervisor aqui na Argentina. Eles faziam um workshop que uma vez era aqui em Buenos Aires, aí ia para São Paulo. Aí foi nesse São Paulo, Buenos Aires, que eu acabei conhecendo o grupo. E, bom, em 2015, na época eu tinha recém entrado no mestrado e não tinha muito claro na minha cabeça o que eu queria fazer, assim, para escrever uma dissertação, né? Só que lá no Unicamp a gente tinha que chegar e fazer as disciplinas, então eu não pensava muito do que eu tinha que escrever a dissertação, estava no primeiro semestre ainda. Aí eu vi um monte de apresentação, sim, nada me chamou muita atenção. Aí, em 2016, me surgiu a oportunidade de eu vir aqui para a Argentina apresentar um trabalho. E eu aceitei. E foi uma coisa curiosa, porque quando eu cheguei aqui em 2016 para apresentar esse trabalho, a Argentina estava pegando fogo. Porque era segunda metade, pegando fogo entre aspas, né? Segunda metade do governo Macri, a situação complicadíssima. Via na rua, era piquete para tudo que eu era canto, papel ofendendo ele,
todo mundo, mas, assim, a experiência que eu tive foi muito legal. Eu conheci a maioria dos meus colegas, que hoje são amigos meus, aqui, todos eles na época eram, ou estavam no doutorado, né? Nenhum deles ainda tinha cargo permanente ainda, com exceção do Eduardo, os outros ainda estavam no meio da pós-graduação. Aí, bom, conheci eles, apresentei o meu trabalho, mas sempre fica aquela coisa de, eu quero voltar aqui um dia. Aí depois a gente teve mais uma edição desse workshop que, né, o workshop chamava CLE Buenos Aires, era esse o nome. Aí teve uma outra edição, mas que também foi em São Paulo. Vi os colegas uma vez ou outra, porque eu lembro que eu só voltei a vê-los num Trends in Logic que houve no CLE, foi um que teve comemoração dos 65 anos do CLE, aí a Springer fez o evento na Unicamp, aí eu vi um deles ali e tal, mas sem muito contato, na verdade. Até que, quando eu comecei o doutorado, eu escrevi um e-mail para o Eduardo Baio perguntando sobre um tema em específico de aplicação de lógicas não clássicas, né? A essa temática dos paradoxos semânticos. E eu lembro que ele me escreveu um e-mail em resposta muito atencioso e com várias referências para eu trabalhar. E aí começou a surgir um diálogo entre eu e ele, até que surgiu a oportunidade de eu chamá-lo, porque para ser da banca do meu exame de qualificação, foi basicamente isso. Aí eu chamei ele veio, ele foi a Campinas, né? E aí que a gente começou a tentar conversar sobre construir uma possibilidade de eu, na época, ir como visitante, para eu vir aqui como visitante. Só que aí veio a pandemia de 2020, arruinou tudo, né? Basicamente, nosso contato se limitou a eu poder participar de algumas reuniões que eles faziam por Google Meeting. Eu acho que a Evelyn até participou de um deles, teve como ouvinte. Fizeram uma série de workshops e tal. Eu lembro o nome porque às vezes eu estava lá e via quem estava e quem não estava. E, bom, e mesmo aí terminei o doutorado, né? Ele fez parte da minha banca. Terminado, só que nesse meio termo eu perguntei para ele como é que funcionava, né? Bom, é possível aplicar uma bolsa pós-doutorado aí? Porque eu tinha interesse, de fato, em voltar aqui, de vir para cá em Buenos Aires passar um tempo. E, de novo, me respondeu com bastante, foi muito atencioso, me disse sobre as possibilidades de mandar um projeto para cá. Assim eu fiz, quando eu terminei em 2021 o doutorado, em 2022 eu comecei a me preocupar mais com isso, né? Que eu defendi o meu doutorado no final de 2021, foi 17 de dezembro, não tinha muito mais o que fazer ali. Em 2022 eu apliquei 2 projetos aqui, né? Um para o CONICET e um para a agência, que foi onde eu consegui primeiro, né? A agência que basicamente está fechada. Conseguiram dissolver a agência em menos de um ano. Mas aí eu vim para cá em 2022 e uma coisa que para mim foi bastante assim positiva foi a maneira como me receberam. Assim, embora eu conhecesse algumas das pessoas, a maneira como me receberam foi assim, eu não posso me queixar de absolutamente nada, tanto no grupo quanto todas as coisas que eu precisei de burocracia. Até às vezes eu falo, brincando, eu acho que quando as pessoas aqui identificam que você é carioca, o tratamento muda. Todas as vezes que me perguntam, uma vez eu estava só uma história, eu vim para cá como turista. E eu precisava conseguir um CPF daqui para abrir uma conta. E eu lembro que, no meio do procedimento, a mulher me pergunta, mas você é de onde? Ela viu meu passaporte, eu falei, sou do Rio de Janeiro. O tratamento dela mudou da água para o vinho. Ela, minha filha vive lá também. E assim,
eu tive muita sorte com isso, com essas coisas, não posso reclamar de nada. E, bom, quando eu comecei né, aí tem sempre aquele tempo de adaptação, ainda que o espanhol e o português sejam bastante próximos, você entrar numa conversa com um monte de gente que não fala o teu idioma é complicado. Vai numa rua tentar almoçar, às vezes, dependendo, se você vai conversar com alguém, você pode pedir um negócio que pode... A conversa resultante pode... O resultado da conversa pode não ser o esperado, como às vezes eu fui tentar almoçar e conversar com um peruano que não entendia absolutamente nada do que eu falava. Acabou que eu pedi uma coisa e ele me deu outra, mas tudo bem. Aí sim eu vi a urgência de aprender, se você quer ficar, né, mais de um tempo, por um período considerável de tempo, você tem que se esforçar um pouco também para aprender o idioma local, né? Porque senão é impossível. Você não vai se comunicar só no centro de trabalho, a rua também é importante. Mas, assim, o que eu tinha mais a que falar, assim, falaram de experiência, temos mais profissionais, a única coisa que eu diria para quem se aventura a sair, né, do Brasil para tentar carreira, ou começar a querer uma bolsa de pós-doutorado, coisa assim, e a inserção em um grupo, é tentar fazer o máximo de esforço possível para tentar interagir teoricamente com o que o grupo faz. Porque se você chegar... Por exemplo, aqui, eu sempre estudei lógica não clássicas também. Esse foi o tema tanto do meu mestrado quanto do doutorado. Mas eu não estava 100% conectado com o que as pessoas faziam aqui. E eu percebi, ao longo do tempo, que ou eu me integro e começo a trabalhar também nesses temas, ou o resultado do trabalho não vai ser... Pode ser que seja satisfatório, pode ser que você termine o período com milhares de publicações, pode ser também que você fique sozinho, né? Eu acho que a solidão acadêmica é algo terrível. Você vai... eu tenho, assim, eu sempre, às vezes eu escuto, tem colegas nossos aqui que foram para outros lugares, tem uma colega que hoje está na Austrália, e reclama, assim, nesse aspecto, né? Eu me sinto muito sozinha trabalhando. Ela tem a rede de contatos dela, né? Mais para o lado pessoal, mas do lado profissional, falta sempre alguma coisa, porque não tem com quem conversar sobre uma ideia, ou a conversa se limita com o orientador, e eu acho que isso é muito pouco, né? É muito pouco, porque às vezes você tem um grupo de 10, 15 pessoas num programa de pós-graduação e você não poder conversar com ninguém. Bom, o conhecimento é construção pública, né? É algo socialmente construído, às vezes a partir de você apresenta uma ideia, você recebe feedback, é assim que a gente faz as coisas, né? E para o lado pessoal, uma coisa que eu também, assim, hoje avalio bastante você vai para um lugar onde você consiga construir uma rede de apoio, né? Esse conceito, hoje eu já escuto ele com mais frequência de distintas pessoas e de fato é importante porque se eu tivesse chegado aqui sem isso, teria sido muito mais difícil do que foi. Assim, eu te digo, teria sido quase impossível, porque eu lembro que eu cheguei aqui, eu tinha... Para alugar casa aqui, por exemplo, é difícil se você não tem documento nacional, porque aí a pessoa às vezes não quer fazer, quer te alugar algo como se fosse um Airbnb, aí o preço que era outro, porque você é turista, né? Por sorte, por eu ter amigos aqui, isso não aconteceu comigo. A primeira coisa que eu cheguei aqui, me ofereceram uma casa para alugar, um preço bastante amigável. Depois eu vim morar onde eu moro hoje, também indicação de amigo. E é isso. É você tentar balancear essas coisas, o aspecto pessoal e o profissional, porque se você for para um lugar que você também se sinta longe da família, não ter ninguém, um braço amigo na hora que você precisa, né? Um ombro, como dizer assim, para momentos
Porque assim, olha, eu estou a mais de 1.000 quilômetros da minha família, né? Minha mãe está no Rio de Janeiro, a família toda no Rio de Janeiro. Eu vim para o sul do continente e se eu não tivesse ninguém aqui que pudesse ser a família que eu construí aqui, vamos dizer assim, seria muito mais complicado. É isso, assim, tipo, o que eu teria a dizer o que eu gostaria de dizer para tentar buscar oportunidade, né, fora do Brasil, ter contato tanto com a pessoa que pode te supervisionar, quanto pessoas que você sabe que poderia ser um colega seu, né? Como aconteceu comigo, eu escrevi para o Eduardo, mas ao mesmo tempo eu escrevi por e-mail por algumas pessoas que eu já conhecia, mesmo tem a mesma idade que eu, e que foram me ajudando, né? Sempre com que eu tudo que eu precisei me ajudaram. Basicamente isso o que eu tenho a aportar nessa conversa. Obrigado, Edson. E agora, para fechar, a gente vai fechar com a fala do professor Stanley Medeiros. Ele tem graduação em Filosofia pela UFRN, em Psicologia pela Unifacex RN, mestrado pela UFPB e doutorado pela UFRN, UFPB e UFPE, tendo sido orientado pelo professor Giovanni Queiroz. A Stanley é vinculado ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte, tendo também passagem pelo IF de Alagoas, tendo experiência não apenas como professor, mas também como avaliador e gestor de projetos de pesquisa, dentre outras funções. Então, Stanley, por favor. Obrigado. É Marran ou Marran? Marra. Marran. Obrigado, Marran. Agradecendo aí pelo convite, agradecendo o convite de Evelyn. Boa tarde, colegas. Boa tarde, estudantes. Vamos lá, né? Bom, como o Marran falou aí para vocês, a minha formação é toda daqui de universidades do Nordeste, graduado pela UFRN e o mestrado e doutorado pela UFPB. Eu fico sempre naquela dúvida, qual universidade eu me sinto mais pertencente. É difícil dizer, né? Porque tem a graduação, que foi onde tudo começou, mas aí eu passei mais tempo na UFPB, com o Giovanni Queiroz, que foi o meu orientador de mestrado e doutorado, então é difícil dizer, sabe? Mas vamos lá, contar um pouquinho do histórico, né? Bom, eu comecei já no primeiro semestre, na graduação, eu comecei com bastante interesse na disciplina de lógica. A partir do segundo período da graduação, eu já ingressei na monitoria e assim permaneci até o final do curso de graduação como monitor de lógica e de metodologia da ciência. Além da bolsa de monitoria, naquela época era possível, eu não sei se era possível acumular, agora eu não lembro, mas assim, era possível desempenhar as duas funções. Então, provavelmente eu devo ter ficado com uma bolsa, que foi a do PIBIC, né? E continuei ainda sendo monitor, creio eu, voluntário na universidade até o final da graduação. Eu era monitor da professora Maria da Paz, que na época era professora do departamento de filosofia, mas tinha formação, além de filosofia, tinha uma formação em matemática também. A monografia, na época a gente chamava de monografia, o TCC, né? Ela foi em indução, estudei argumentos indutivos, depois fui para a UFPB estudar o problema da onisciência lógica. Então, Giovanni também de Queiroz, ele era professor do departamento de filosofia, com formação em filosofia, mas também era matemático. A primeira formação dele foi em matemática e ele fez o doutorado dele pelo CLE. Estudamos o problema da onisciência lógica, então foi uma dissertação realmente mais focada em lógica epistêmica. No doutorado, eu aprofundei os estudos, né, do problema da onisciência lógica, dessa vez sob a perspectiva da epistemologia também. Então foi o que eu chamei de estudo lógico e epistemológico do feixe epistêmico. Então eu tive esse percurso da graduação ao doutorado todo na lógica, né? Enquanto eu estava fazendo doutorado, eu entrei em doutorado em 2009. Em 2010 apareceu a oportunidade do concurso público para o Instituto Federal de Alagoas, o IFAL. Eu passei e fui para lá.
Era uma época do que a gente chama aqui, para usar uma expressão corrente, de vacas gordas, né? Em que tinha muita bolsa, tinha muito concurso. Todo o meu processo, ele foi feito com bolsas. Então, eu tive a bolsa de PIBIC na graduação, mestrado tive bolsa de mestrado, doutorado tive uma bolsa, acho que era do Reúne, eu tinha que dar aula, né, em contrapartida na universidade, lá, pegar umas disciplinas de graduação, pegava uma disciplina de graduação do professor Giovanni, e trabalhei esse tempo todinho com bolsa. Quando eu passei no concurso, eu tive que optar, né? Então, eu fiquei não podia acumular. Eu fui lá para Alagoas. Nessa época, era aquela época da expansão, do início da expansão, assim, da rede federal, né? Então, sim, tinha muita verba, os campi estavam sendo construídos. Eu vou falar já já sobre essa questão da capilarização, né, dos institutos federais. Mas o que acontece é o seguinte, tem uma disparidade muito grande, pelo menos na época, né, muito perceptível, entre os institutos federais, a depender do estado em que você estivesse. Então, eu comecei no estado de Alagoas. Na época, o estado de Alagoas ele não estava muito avançado nesse processo da expansão. Então, de início, foram criados os campi no interior do estado de Alagoas, só que os campi, eles não tinham ainda a estrutura física. Então, veja bem, logo no início dessa fase da expansão da rede federal, eu fui para uma cidade chamada Arapiraca, que é no interior da Alagoas, não é muito longe da capital, fica 1h30 mais ou menos, é a segunda maior cidade do estado, mas já dava para perceber nessa época a disparidade, né, em relação ao campus Maceió. Então, a gente não tinha, na verdade, um campus. A prefeitura cedeu uma escola municipal, na verdade, cedeu 2 salas de aula de uma escola municipal. Então, a gente dividia essa escola municipal com os professores da rede municipal, só tinha essas 2 salinhas de aula para os professores do Instituto Federal, que ainda não tinham a sede. Então, tinha um prédiozinho administrativo, que a prefeitura também cedeu, e a gente começou lá. Depois, as turmas foram expandindo, foram chegando mais turmas, aí a gente foi cada vez mais tomando as salas da escola, assim, literalmente. O prefeito teve que desalojar, infelizmente, nessa época, né? Os professores da rede municipal, que não gostaram muito, claro, não falavam muito com a gente por causa disso. A gente foi meio que, chegou assim, de intruso mesmo no ambiente, né? Sem querer. E a gente acabou ficando com a escola como um todo, enquanto esperava o nosso campus ser construído. Ele estava em construção nesse período, né? Essa foi a fase em que eu trabalhei mais com lógica. Foi a fase em que eu estive no Instituto Federal de Alagoas. Ali eu tinha projetos de pesquisa, tinha grupos também de estudo em lógica. A gente trabalhou naquela... Até peguei aqui essa relíquia, vocês devem conhecer, o Language Proof and Logic. Daniel Durante trabalhou isso com a gente, que foi um professor que eu tive aqui na graduação de filosofia. E a gente fazia muito trabalho com os softwares para ensinar lógica, né, aos estudantes. Daí trabalhou em alguns projetos conjuntos com o pessoal da computação, tinha lá o curso de informática. Depois disso, depois dessa fase, eu vim aqui para o Rio Grande do Norte. Tive digamos assim, uma guinada assim, na minha vida, né, porque eu tinha já terminado o doutorado a essa altura, quando eu estava saindo do Instituto Federal de Alagoas, para vir para cá, para o Rio Grande do Norte, mas aí apareceu a possibilidade de concurso para a UFPB, para ir trabalhar na universidade em que eu estudei como professor de lógica, né? Só que aí bateu aquela saudade mesmo de casa. Então foi uma escolha difícil. Eu tinha que decidir entre voltar para casa mesmo, gostava muito daqui, do Rio Grande do Norte, entre voltar para casa, redistribuído, através de uma permuta que eu havia conseguido com um colega, ou seja, um colega ia para Alagoas e eu vinha para cá. Tinha essa possibilidade, ou então prestar o concurso para a Universidade Federal da Paraíba. Só tinha 2 candidatos, éramos eu e uma outra candidata, então, a gente passasse nas provas, as vagas seriam nossas, né? Só que eu decidi vir para cá, para o Rio Grande do Norte, né? E a minha colega lá também decidiu para ir para outro canto. Acho que ela foi trabalhar na Universidade Austríaca, então eles acabaram fazendo concurso de novo para outros candidatos. Foi uma decisão, na minha opinião, muito acertada, porque eu, desde lá do Instituto Federal de Alagoas, eu me identifiquei com essa questão de trabalhar com alunos de ensino médio, né?
Então, aí a gente fala sobre a estrutura mesmo dos institutos federais. Os institutos federais, eles têm reitor, tem pró-reitorias, ele tem aquele tripé acadêmico, ensino, pesquisa e extensão, só que, prioritariamente, o Instituto Federal ele é uma instituição voltada para o ensino mesmo, e o carro-chefe do Instituto Federal é o médio integrado, que a gente chama. Ou seja, ele oferece cursos técnicos, né, em várias áreas, vai variar bastante do campus, para estudantes, em grande parte, estudantes do ensino médio. Então, o estudante vai lá, faz o ensino médio e, de forma integrada, ele faz também as disciplinas técnicas, saindo ao final de 4 anos, isso no caso do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, porque a quantidade de anos que você passa no curso no Instituto Federal vai depender do estado em que você está e do instituto que você está. Aqui são 4 anos. Depois de 4 anos, ele sai com o diploma de ensino médio e também com o curso técnico dele. No caso do instituto em que eu trabalho, a gente tem uma variação muito grande, não apenas no instituto, quer dizer, tem uma variação muito grande não apenas na rede federal, mas no próprio instituto tem uma variação muito grande. Então, o modo como você vai trabalhar, ele vai depender e muito de como está a disponibilidade e o arranjo dos professores no seu campus. Então, por exemplo, aqui nós temos 23 unidades, e na unidade em que eu estou, nós temos 2 professores de filosofia. Tendo 2 professores de filosofia, você tem, digamos assim, maior possibilidade de trabalho em outras coisas que não o ensino. Por quê? Porque você vai ter uma carga horária que vai ser aceitável para você desenvolver atividades de pesquisa e de extensão. Então, no meu campus, isso é possível, né? Só que em outros campos, por exemplo, do Instituto Federal daqui do Rio Grande do Norte, se você estiver sozinho, então você vai ficar com uma carga horária muito excessiva de sala de aula, que acaba sendo a prioridade, no final das contas, do Instituto, né? É a sala de aula. Então, se você quer vir, por exemplo, para o Instituto Federal, saiba que você vai trabalhar primeiro, né? Como prioridade, você vai trabalhar como professor. É claro que você vai poder desempenhar projetos de pesquisa, projetos de extensão e até mesmo tem boas perspectivas na gestão, por exemplo, né? Ou na coordenação de pesquisa do seu campus, tem essa possibilidade. Mas a gente sempre tem que ter em mente que o carro-chefe da instituição é o ensino mesmo, embora ele seja constituído pelo tripé, né, acadêmico, o carro-chefe é o ensino e os cursos de médio integrado são a maioria. No meu campus, especificamente no meu campus, nós temos o curso de licenciatura em matemática. Para o pessoal, então, da filosofia, que tem a formação em filosofia e que tem a formação em lógica, você tem a possibilidade de dar uma disciplina obrigatória, que é de epistemologia da ciência, que seria equivalente à filosofia da ciência aqui, né? E você tem a possibilidade de dar uma disciplina optativa de lógica, porque esse curso de matemática ele tem uma optativa de lógica. Geralmente, nos cursos médio integrado que tem informática, eles vão ter uma disciplina de lógica também, mas, pelo menos, a dinâmica aqui do Instituto Federal é que essas disciplinas de lógica, elas geralmente são dadas pelo pessoal da computação, né? Até porque na formação dos cursos, dos PPC, dos cursos, vai dizendo assim qual é o professor responsável, de que área qual é o professor responsável por aquela disciplina, depender da área do professor. Geralmente os professores da computação ficam com as disciplinas de lógica, né? Embora tenha, sim, a possibilidade de trabalhar com lógica aqui também. Então, atualmente, eu estou lecionando disciplinas mais voltadas mesmo para a filosofia, uma disciplina de filosofia da ciência, e a disciplina de lógica aparece como optativa, assim também como aparece uma disciplina de filosofia da matemática, né? Que é algo que aparece para mim mais como um projeto futuro mesmo, sabe? Então, eu entrei muito engajado na lógica, só que atualmente eu trabalho com outras coisas. Estou estudando muito filosofia existencial, até porque eu sou um psicólogo da linha fora, eu tenho uma vida dupla, certo? Fora do instituto eu sou psicólogo, psicoterapeuta e trabalho com psicologia existencial, né, fenomenológica existencial, então atualmente eu estou estudando mais isso. Agora, sim, para as pessoas que estão interessadas numa carreira no Instituto Federal, eu digo o seguinte: a remuneração é a mesma remuneração de um professor universitário, certo? Não é uma remuneração, né? Não é muito, mas também não é uma remuneração que deixa você na mão. Você pode ter uma vida digna trabalhando como professor do Instituto Federal. Saiba que você vai, muito provavelmente, dar muitas aulas, geralmente dá muitas aulas no Instituto Federal. Sala de aula é algo que é muito presente em nossa vida. E quando a gente vai começar,
o mais provável é que a gente seja enviado para o interior dos estados, né? Porque o Instituto ele é muito capilarizado e aqueles que chegam primeiro vão ganhando a prioridade para se aproximar mais da capital. Então, quem chega depois, geralmente começa no interior do estado, com a possibilidade das remoções internas, né? Então, eu comecei em Arapiraca, no interior de Alagoas, consegui ir trabalhar em Maceió, ainda quando estava lá, no IFAO, depois consegui uma redistribuição para o Rio Grande do Norte, mas para uma cidade chamada João Câmara. Atualmente, eu estou em uma cidade que fica a 30 quilômetros de Natal, que é onde eu gostaria de chegar. A dinâmica de um campus do interior é completamente diferente, por exemplo, do campus central. O Instituto Federal, tem uma estrutura diferente da universidade. A universidade ela é organizada pelo quê? Por centros e departamentos, né? Os institutos federais têm os cursos, e dentro dos cursos existem os professores das áreas técnicas, geralmente eles não transitam muito por outros cursos, eles ficam por ali mesmo, dentro do curso, né, para o qual eles prestaram concurso, e os professores das propedêuticas, que é o meu caso, a gente transita por todos os cursos do campus, possivelmente, né? Tem a possibilidade, claro, de você fazer concurso específico para um ensino superior. Apareceu, por exemplo, para mim essa possibilidade, mas eu passei no concurso na Paraíba para professor de metodologia da ciência. Mas, não sei, ficava muito distante do que eu queria fazer, né? Eu não ia trabalhar com os estudantes do ensino médio, mas acabou ficando muito distante do que eu queria fazer, e também ficava muito no interior, sabe, da Paraíba, ficava muito longe da capital. E aí eu optei para vir para cá. A carreira federal, como vocês devem imaginar, você entra através de concurso público. No Instituto Federal não se exige doutorado para o ingresso, né? Creio eu, pelo menos até onde eu sei, era a graduação mesmo que exigia, né? Mas nesse caso a licenciatura, já que você vai dar aula para estudantes do ensino médio. Também você pode dar aula para estudantes do ensino superior. Se for o caso, se o seu campus tiver esse curso, você vai precisar de pelo menos um mestrado para isso, né? E o que mais? Eu acho que por hora é isso, né? É uma carreira que tem estabilidade por concurso público, só que atualmente eu vi que o STF aprovou a possibilidade de CLT, né? Para ingressar no Serviço Público Federal. Não sei como é que vai ficar essa dinâmica de contratações para o futuro. A exigência de concurso vai permanecer, pelo que eu li. Entretanto, sendo CLT, vai acabar a questão da estabilidade para alguns concursos aí futuros que virão. Ainda assim, é uma carreira que eu recomendo, né? Ela tem me trazido muita satisfação até aqui, tem me dado possibilidades, inclusive, de estudar outras coisas, né? Uma segurança. E sempre que há um espacinho para aqueles que são mais afeitos à pesquisa, há essa possibilidade, claro. Claro que vocês vão precisar um pouquinho de sorte para ver se o seu campus vai ter uma carga horária que seja, né, que dê essa disponibilidade. Mas é isso. É uma instituição que pode trazer muita satisfação para a galera que estuda lógica. Tá bom, né, Evelyn? Perfeito. Perfeito. Muito obrigada aí pela participação Obrigado, de todos. Achei Stanley. maravilhoso. Eu vou deixar a Marlon controlando a sala, mas se precisar eu posso ficar aqui de olho no chat, tá, Marlon? E aí, se vocês quiserem colocar Por perguntas favor. para o pessoal, podem escrever no chat ou podem levantar a mão também e fazer a questão por vídeo, tá? Perfeito. André Luiz já levantou aqui a mão. Agora a gente vai abrir, né? Então, é isso que a Evelyn falou. Eu não tenho acesso direto à lista, então se eu demorar Eu tenho para aqui, ver então alguém... posso ir chamando. Eu tenho acesso, Pode ser, eu vou dizer. Evelyn, você Primeiro fica. tá André. Fechou. Então. Obrigada, André, pela Boa tarde. Dá para me ouvir bem? Perfeito. Boa tarde a todos. Meu nome é André, eu sou aqui da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Obrigado pela palestra, aos três. Eu queria direcionar minha pergunta ao Leonardo, que é um prazer enorme poder ouvir a palestra dele, uma pessoa que eu admiro bastante. Eu conheci o Lean a partir de um professor aqui meu, que uma vez a gente estava conversando sobre esses sistemas, e ele comentou sobre o Lean, eu fui atrás de pesquisar, vi algumas palestras sobre o Kevin Buzzard, comentava sobre o Lean bastante,
E fiquei, assim, muito feliz em saber, né, que quem estava à frente desse projeto era um brasileiro. Bom, muito obrigado pela palestra. O senhor comentou sobre a questão da dificuldade, na época, né, de ir atrás de material, né, não havia internet, encontrar material sobre provadores automatizados. E eu queria saber quais foram os principais materiais que o auxiliaram para chegar ao ponto que o senhor está hoje, né? Os materiais que estudou para desenvolver o conhecimento sobre provadores automatizados. Caramba. Não lembro mais. Desculpa, eu não lembro. Ah, eu tenho. Deixa eu ver se consigo lembrar algumas coisas que me marcaram. De assistente de prova, eu consigo te falar mais porque é mais recente, né? É de 10 anos, 11 anos atrás. Eu me lembro. Martin Love, eu li alguns artigos dele que eu gostei muito. Eu comecei a estudar muito construtivismo na época. Apesar de hoje em dia eu acho que em termos práticos não tem valor nenhum, mas eu acho muito bonito. Aí eu comecei a ler muitos artigos antigos da época da virada do século XIX para o XX, que isso estava muito. Começaram a puxar muito essa área nessa época. Eu li um livro do Koch chamado Koch Arts, que eu gostei muito na época. Outro que também me marcou muito foi uns artigos de um colega meu da Microsoft Research. Ele estava fazendo um projeto no Koch na época, que era formalizar o Fay-Thompson, um resultado de Fay-Thompson, que é bem famoso em teoria dos grupos. Acho que não foi só os papers, mas conversar com ele também, eu achei. Ele me explicou muito de assistente de prova, como que ele estava usando. Eu achei bem bonito na época. Desculpa não poder dar uma resposta mais precisa, mas. Não, muito obrigado. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui no chat, eu não sei se Marrinha lê, porque a internet dele está com um pouco de delay. O Thomas pediu, né, para vocês falarem mais sobre fazer doutorado no Brasil versus fora no Brasil, especificamente sobre conseguir emprego depois, dentro e fora da academia. Daí eu sei que Leonardo falou que não fez doutorado sanduíche fora, né? Stanley também acho que não, então não sei se vocês também ponderaram sobre os colegas de vocês, qual que foi a experiência deles em relação a isso, se vale a pena ou não. Eu acho que vale muito, muito mesmo. Tem gente que fala assim, instituição que você estuda. Aqui nos Estados Unidos eu brigo toda hora com isso. O pessoal fala assim, ir para Ivy League não vale a pena. Vale muito, só pelos contatos. Todos os seus amigos vão ter posição. Quando você faz um doutorado numa situação dessa, instituição desse nível, todos os seus amigos vão ter cargo bom. A sua rede de contatos vai ser incrível. Ajuda muito. Pessoal, eu acho que eu nunca experimentei discriminação em relação à raça ou ser latino, mas discriminação em relação à instituição tem toda hora. Por exemplo, na Microsoft Research, ela foi fundada por um professor da CMU. A CMU é uma das 4 que estão em primeiro lugar nos Estados Unidos em ciência da computação. É CMU, Stanford, Berkeley e MIT. Toda a liderança da Microsoft Research veio da CMU por causa disso. Ele trouxe toda a galerinha dele, é mó panelinha. E tem panela para tudo que é lugar. Até a galerinha de Stanford, eles vão promover todo mundo, o grupinho deles, todo mundo que é promovido, o pessoal de Stanford. Então, vale muito. Quem fala o contrário está mentindo. A Evelyn falou para eu falar a verdade. Quem fala o contrário está mentindo. Não acredita. Você abre muitas portas, muitas mesmo. Eu acho que, bom, eu não fiz doutorado fora, mas uma coisa que... Bom, eu fiz a graduação no Rio de Janeiro, depois eu fui para São Paulo. Uma coisa que é importante, adicionando ao que o Leonardo disse, quando você faz graduação, mestrado, doutorado, tudo num lugar só, você perde a oportunidade de conhecer outros grupos mais perto, sabe?
e você sair, por exemplo, às vezes você fez mestrado num lugar, aí às vezes você vai fazer um doutorado, até pode ser um doutorado de sanduíche também, que é uma oportunidade legal que, né, que é possível, a acadêmica proporciona esse tipo de coisa. É você poder ir para outro grupo, ver como funciona, como é a dinâmica, com que trabalha, aí também tem a parte dos contatos que você faz, até não só a parte profissional de você ganhar, ou seja, ter a oportunidade de indicação de emprego e tudo mais, mas o próprio aporte cultural que você ganha e a questão também do enriquecimento do seu trabalho. Porque às vezes você está desenvolvendo algo, você leva para outro grupo, discute ele, e estou aqui supondo um caso bem sucedido disso, né? Você chega, apresenta, as pessoas, existe uma interação, né? As pessoas escutam você, devolvem o que elas pensam sobre o que você falou. Eu acho que isso você não tem nada a perder, né? Isso é importante. Tá, eu vou fazer aqui uma pergunta minha, enquanto o pessoal anima um pouco mais aí de fazer pergunta no chat. E a minha pergunta é para todos vocês, pensando em relação a fazer pesquisa, né? E tentar comparar um pouco o quanto de liberdade acadêmica vocês acabam tendo nos ambientes que vocês trabalham. O Leonardo falou um pouco sobre isso, né? Se tem ou não liberdade de pesquisar o que você quer, se você tem que acabar pesquisando um pouco o que a outra pessoa quer, se o projeto de pesquisa que você propõe tem que se encaixar no do seu supervisor, ou se você pode propor qualquer coisa, né, mais doida, digamos assim, de criatividade, e também em relação à pesquisa no IF, se também tem essa liberdade de pesquisar, ou se você tem que acabar se enquadrando em algum tópico, por exemplo, que o IF está promovendo, algum daqueles, como que chama? Áreas de organização da ONU, tem que sempre ter algo de social, né, no papo da pesquisa. Eu não sei se o caráter do tipo de pesquisa que se faz no IF é o mesmo das universidades federais ou não, queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esse ponto. Começo? Bom, a ideia é que no Instituto Federal a gente sempre faça as coisas olhando para a função social mesmo da instituição, né? Geralmente vinculada aos arranjos produtivos locais, mas isso sim, isso está nos documentos, só que no final das contas, pelo menos aqui, e é sempre assim, é pelo menos aqui, porque varia muito de instituto para instituto, sabe? Muda muito. Saiu de um estado para outro já muda muita coisa. Mas aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, a liberdade é imensa, é imensa. Só que o que acontece? Eu não sei como é que está hoje em dia, mas na época, nós, estudantes de lógica, éramos poucos. Éramos sempre poucos, em comparação aos outros alunos da filosofia, certo? A gente conversava com os alunos da computação, da matemática, mas em relação aos alunos da filosofia, nós éramos poucos. Eu entrei aqui no Instituto Federal, só tem, creio eu, um outro professor que estuda lógica também, e ele é de um campus muito distante do meu, então a gente não tem muito contato. A maioria dos outros professores é toda de outras áreas da filosofia. E daí que as ementas das disciplinas, né, quando a gente tem aquela revisão, sabe, das ofertas e dos conteúdos, as ementas, elas não contemplam conteúdos de lógica. Por quê? Porque a maioria dos colegas não são da área de lógica e seria tranquilo para eles, né, trabalhar com esses conteúdos. Então, fica mesmo, se quiser estudar lógica, fica para você fazer através de pesquisa. Agora, sim, você vai trabalhar provavelmente sozinho, né? Mas a liberdade vai ser muito ampla. O que é que a gente faz aqui nesse caso? A gente tem que estar vinculado a um grupo de pesquisa, né? E geralmente esse grupo de pesquisa vai incluir colegas de outras áreas. Então a gente tem que encontrar algum tipo de solo comum para trabalhar, né? Em projetos que a gente possa fazer ações multidisciplinares. Mas você estando vinculado a um grupo de pesquisa e você sendo criativo e competente o suficiente para ser aprovado em editais de fomento, que acontece bastante, então, quem para usar uma palavra daqui, né, quem é desenrolado o suficiente para isso, consegue buscar verba de outros locais para desenvolver pesquisa no Instituto Federal. Isso, por exemplo, está acontecendo no meu próprio campus. Eu tenho colegas que são nutricionistas, sociólogos, 2 nutricionistas e uma socióloga, e eles estão fazendo um projeto conjunto e conseguiram fomento de uma instituição externa e estão desenvolvendo projetos bem interessantes, sabe? E são multidisciplinares. Atualmente eu entrei para fazer parte desse grupo e vou procurar me engajar no tema da questão da saúde mental, que é o que eu tenho trabalhado ultimamente.
Ou seja, existe ampla possibilidade, sim. Basta ter a disponibilidade, a criatividade e ter uma carga horária aceitável, que aí vai variar de campus para campus. Mas a liberdade, ela existe. Eu acho que a liberdade na indústria agora está diminuindo. No passado, por exemplo, a Microsoft Research começou, o modelo seria ser o novo Bell Labs, né? Bell Labs tinha muita liberdade, a Microsoft Research no passado tinha muita liberdade também, mas esse modelo não tá, perdeu muita popularidade hoje em dia. Eu acho que não tem nenhum lugar que nem a Microsoft Research era e o Bell Labs era no passado, né? Agora tem que ser mais aplicado. Você pode fazer o que você quiser se você conseguir mostrar que vai ter impacto na empresa. E tem mais, está mudando muito hoje em dia. Por exemplo, a Microsoft Research antigamente, todo mundo que era contratado era como se fosse um investigador principal, né? A pergunta era: essa pessoa vai ser um investigador principal um dia? E esse modelo é muito difícil hoje em dia. Está cada vez mais complexo os projetos. Não dá para fazer uma pessoa sozinha ter impacto. Cada vez mais difícil uma pessoa sozinha, sem ninguém, ter impacto. Então é importante ter times. Se você tem times, não é possível todo mundo ser o líder, né? É normal as pessoas novas se juntarem às pessoas mais velhas. Eu acho que está mudando muito em termos de liberdade e, consequentemente, você perde liberdade, né? No meu caso aqui, bom, que eu que eu posso dizer é que essa liberdade aqui seria injusto dizer que eu não tenho liberdade, mas tem bastante, eu tenho que tem que qualificar bem a resposta. Por quê? Quando eu, por exemplo, manifestei interesse de vir vim aqui para fazer o pós-doutorado na Argentina, eu tive uma série de conversas com o Eduardo, que é o meu supervisor, para ver o que pontos em comum de trabalho, né? O que um projeto meu poderia em que sentido seria compatível, né, com o que o grupo faz. Com base nisso, eu lembro que eu escrevi ele me mandou um projeto que ele já tinha aprovado, e esse projeto previa uma bolsa de pós-doc, né? E eu lembro que com base nesse projeto, eu tive que escrever um outro projeto, né? Para poder me candidatar. Depois que esse meu período terminou, eu fui para o CONICET, e aí também se avalia isso, né? Se o seu projeto, como você escreveu, ele tem compatibilidade com o que o grupo faz. E aí também é o seguinte: poderia ter um projeto que não tem muito, assim, por exemplo, poderia escrever um projeto de lógica que não tem muito a ver com o que o grupo faz. Poderia dar certo? Sim, poderia. O problema foi o que eu falei antes, né? É ter o cuidado de fazer coisas que sejam compatíveis com o que o grupo faz. Porque aqui, por exemplo, a gente tem a cultura de publicar muito junto, né? A gente conversa, a gente aqui tem as seguintes atividades. A gente, claro, eu vou praticamente todos os dias para a SADAF, eu só não fui hoje porque hoje é feriado aqui. E vou e a gente vai conversando, trabalhando, cada um no seu, mas sexta-feira a gente tem um dia inteiro que são reuniões que a gente vai fazendo, reuniões temáticas, né? E muitas dessas reuniões já saíram muitos trabalhos, assim. Às vezes eu apresentei um trabalho e um colega chega e fala: poxa, gostei disso que você falou, vamos aí, conversa, aí começa a trocar e-mail, né, referência bibliográfica um com o outro, aí se reúne e, né, com essas reuniões pode ser que surja um artigo, pode ser que, né, a conversa morra por ali, mas morra ali mesmo, mas geralmente sai sempre algo a ser construído desses diálogos, né? Então, assim, liberdade tem, mas eu acho que o preço a se pagar, se você escolher a trabalhar algo que seja muito distante ou desinteresse a maioria,
é um tiro no pé, eu acho. Pode ser que seja muito bem sucedido, sim. A pessoa pode, sei lá, eu faço um projeto e nesse projeto eu consiga uma série de resultados muito interessantes. Pode ser que isso aconteça. Mas se isso não acontecer, basicamente você vai trabalhar sozinho. E trabalhar sozinho é horrível, porque às vezes você parece que vai apresentar um trabalho que ninguém se interessa. A sala pode ter 8.000 pessoas. Pode dar uma aula para o Maracanã, uma apresentação para o Maracanã. Se ninguém se interessar, é como se estivesse falando para uma parede. Né? É horrível a experiência. Então, tentar se integrar o máximo possível é o que eu sempre, hoje, né, aqui, com a minha experiência aqui, é o que eu recomendo. Beleza, obrigada. O próximo aqui na fila é João, que já ligou a câmera. Boa noite. Obrigado pelas falas. Sempre que a gente tem a oportunidade de ouvir essas experiências, que em geral não estão em livros, em apostilas, a gente aprende bastante, e aqui, para mim, foi o caso. As falas foram muito valiosas para mim. E eu tenho uma pergunta do ponto de vista mais prático para os três, com relação a onde buscar essas oportunidades adequadas à realidade de cada um dos três. O Leonardo falou, por exemplo, que além das Big Techs, hoje em dia tem muita startup, com vagas para métodos formais, o FRN gerar concurso, Edson conseguiu a vaga dele, óbvio, pleiteando uma vaga mais por contatos prévios que ele fez em eventos, por e-mail. Eu queria saber se existe alguma plataforma ou plataformas em específicos, lista de e-mails e afins, que vocês poderiam indicar para a gente ficar de olho nessas oportunidades. Um bom lugar é o LinkedIn. Tá no LinkedIn. Muita gente posta hoje em dia oportunidade de emprego lá. Tá na lista do Lean, no Zulip do Lean também tem uma área só de emprego, onde o pessoal põe postdoc ou emprego relacionado ao Lean. Tem bastante gente postando lá. Como é que tá a lista de lógica hoje em dia? Tá viva e tá bem. Tá Tá viva e tá bem. Eles anunciam lá também, né, os concursos? Sim, sim. Não sei, inclusive, se o pessoal que está assistindo aqui a palestra conhece, eu vou procurar aqui postar no chat, mas é um bom recurso para os empregos mais acadêmicos, eu diria, em relação à vaga de edital, né? Uhum. No meu caso, seguinte, bom, antes de eu vir para a Argentina, eu tinha as coisas assim, por mais que institucionalmente não seja a mesma coisa, tem alguns pontos em comum, né? Por exemplo, o CNPq, né? O CNPq sempre tem um período do ano que abre, né, uma janela para você poder enviar projeto. E aí, claro, se minha memória não falha, até abril, era até abril, por aí, março, abril. Em geral era março, mas no ano que eu fiz, postergaram para abril, foi esse. E aqui na Argentina, por exemplo, também tem um período fixo. Né? Mas para doutorado eu não sei dizer muito bem, porque doutorado e pós-doutorado são anunciados em diferentes épocas do ano. Eu sei que para pós-doutorado, os colegas que submeteram foram por março, por aí. Fevereiro, março. Isso tudo vem dependendo de como as coisas, né? De notório, de público conhecimento o que vem acontecendo na Argentina. Então, às vezes, o que era em fevereiro vai para março vai para abril, enfim. Tudo está sujeito a esse tipo de coisa. Mas, geralmente, até agora, foi a março. Né? E daí, claro, o lugar de acesso que a pessoa pode se informar, né, sobre isso é no próprio site do CONICET. O CONICET tem lá várias abas, né, que você pode verificar quando está aberto, quando vai fechar, tudo mais. Ali eles deixam bastante
é bem claro, né? É bem detalhado as informações. E, claro, recomendo que se um dia alguém tem a vontade de se submeter, que escreva em espanhol. A primeira vez que eu escrevi foi em inglês e eu entendo que às vezes as pessoas podem não gostar muito. O que acontece aqui tento escrever e os colegas que estão aqui corrigem, traduzem e é assim, aqui se precisar vai ter sempre alguém que vai te ajudar, né? Então, mas tem que ficar sempre de olho no site, que lá deixa tudo detalhado. Pode falar, Stanley. Me lembrei agora, viu, João? Se você for da filosofia, tem sempre a opção da Ampof, né? Lá eles anunciam de tudo, né? Os encontros, os simpósios, concursos geralmente na área acadêmica, e para os demais é ficar atento mesmo a esses sites que trabalham com concursos para as coisas que saem aí pelo Brasil afora, né? Eu lembrei agora que na lista a gente não costuma postar quando está aberto os editais da CAPES e CNPq. Daí, como o Edson falou, tem que ficar de olho no edital específico. Era para sair o edital universal também de Pós-Doc Júnior. Estou todo dia abrindo o site do CNPq para conferir. E aí tem alguns editais que são, né, por calendário e algumas fundações de amparo à pesquisa, tipo a FAPESP, não sei se a Edson também teve experiência, eles lá são fluxo contínuo. Então, é outro esquema de você preparar uma proposta para o que é fluxo contínuo, para o que é edital em tempo específico. Daí, não sei se Edson teve bolsa FAPESP no doutorado. Não, A Marra também está aqui, já teve essa bolsa, tem experiência. A FAPESP, assim, eu lembro que quando eu fiz doutorado na Unicamp, antes a gente não é obrigado a fazer o que eu vou falar agora, mas antes, quando eu justamente no meu ano, quando eu fui para tentar o doutorado na Unicamp, a gente era obrigado a enviar um projeto à FAPESP. Por quê? Claro, antes o programa tinha, vamos supor, 10 bolsas do CNPq. 5 bolsas do CNPq, vamos colocar assim. Aí 10 candidatos, claro, né, os 5 primeiros automaticamente eram selecionados para a bolsa do CNPq. E, claro, os outros, se são 10 pessoas, 5 ganham, os outros vão ficar de fora. Mas o que acontecia? Muitas das vezes, os primeiros colocados também ganhavam a FAPESP. Como a FAPESP paga mais, as pessoas acabavam abdicando da bolsa do CNPq ou da CAPES. O que acontecia? A secretaria passava a bolsa para o candidato que estava mais nas últimas posições. Isso passou comigo, porque eu tinha enviado para a FAPESP na época, e eu lembro que não me deram a bolsa da FAPESP, e porque aí um colega ganhou a bolsa da FAPESP e a bolsa da CAPES veio para mim. Agora eu não sei, porque se minha memória não falha também, para doutorado no CNPq, você tem que enviar um projeto, né? Antes o CNPq dava para cada departamento, dependendo, né, do conceito CAPES que tinha, né? Enviava 2, 3 bolsas por departamento. Agora eu não sei como é que tá. Deve estar, imagino que agora seja igual como para pós-doc, né? Tem que enviar uma solicitação de um projeto anexado. Fala, Marra. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu posso comentar um pouquinho. Falar também que, por exemplo, agências fora do país também tem um período, né? Por exemplo, a DAAD geralmente fecha as aplicações em novembro, só que aí é para o outro ano. Então, acho que o Léo alguém falou que tem que, se for aplicar fora do país qualquer coisa, aplica um ano antes do ano que você quer ir. Só que um ano antes pode ser, tipo, em novembro para ir em novembro, né? Então, assim, tem que realmente planejar muito bem a saída do país, porque não é rápido, né? É um negócio que às vezes demora quase um ano para acontecer, como foi o meu caso. Mas aí, para fazer a pergunta, o Edson comentou um pouco, né, em se integrar no grupo que você está trabalhando e tal. E também eu queria perguntar, em geral, primeiro eu gostaria que o Edson falasse um pouco mais se isso fosse, se essa integração poderia acontecer antes de entrar no grupo, ou então, assim, seria um pré-requisito para você escolher o grupo, ou escolher a empresa, ou escolher o lugar de trabalho.
ou se pode ser desenvolvido durante, como fazer isso durante o período que você já está dentro desse environment. Ah, caramba. Desse ambiente. E gostaria de saber para os outros, para o Léo e para o Stanley, como é também essa questão da solidão dentro das respectivas áreas. Posso começar? Bom, sobre essa questão de integração, Marta, eu falei, claro, né? Eu comecei quando eu já tinha chegado aqui, né? Mas só que, como eu também tinha falado, eu já tive a oportunidade de antes vir para cá, só que aí a pandemia acabou arruinando tudo, né? Que a ideia seria, bom, eu vou tentar alguma maneira de fazer uma visita técnica, né? Então, assim, se isso fosse possível, então a integração foi feita antes de chegar no grupo, né? E, claro, isso pode se tornar possível, aí vem por meio de relações pessoais que você tem com as pessoas, né? Às vezes você pega, escreve e fala, olha, não sei, eu estou interessado em assistir. Por exemplo, como a gente vem de instituições que já são, assim, já tem um certo histórico de colaboração mútua, não é impossível que a pessoa, por exemplo, aqui envia e alguém aqui recebe esse e-mail e fala, bom, o Marlon está interessado. Não seria visto com bons olhos, por exemplo, a sua vinda, vamos colocar assim, né? Já que você está interessado, vem e participa das atividades e tudo mais. Não é necessário que você seja membro permanente do grupo. Inclusive, aqui tem caso de um rapaz que vem de uma outra província, de Santa Fé, sempre que pode, aparece nas reuniões do grupo, ele faz doutorado lá, não tem muito contato com a gente, mas sempre quando ele escreveu e foi aceito, tudo mais, assim, ou seja, é possível. Comentar sobre solidão. Sou suspeito, eu adoro solidão. Adoro trabalhar sozinho. Para mim, a tristeza agora, nos últimos anos, eu não posso mais fazer isso. Vai ter que interagir com um monte de gente. Eu fico super cansado. O dia que às vezes eu nem lembro de quem eu tive reunião no começo do dia, ter que falar com várias pessoas, negociar. Eu fico totalmente exausto. Eu prefiro muito mais quando eu estou trabalhando sozinho, programando, escrevendo paper. Eu adoro trabalhar sozinho. A solidão aqui, ela vai acontecer se a gente ficar mais focado na nossa área, né? Se ficar só trabalhando com lógica, aqui no IFRN, fica mais sozinho mesmo, porque, como eu falei, são poucos colegas que são da mesma área e cada um em um campus, por exemplo, em um campus separado. A colega mais próxima está aqui em Natal, mas tem um outro colega lá que está a mais de 200 quilômetros de distância. É difícil. Geralmente a gente mantém aquele contato com as nossas casas iniciais, as universidades, e fica por lá. Mas se quiser fazer um trabalho dentro da instituição, é interdisciplinar mesmo, né? Permanecer na mesma área fica complicado. A menos que daqui de uma vez ou outra você queira parar numa bateria de estudos e publicar um texto específico mesmo, aí tem aquele isolamento, que às vezes é até saudável, né? É bom. E você faz, já aconteceu comigo, eu já publiquei um artigo assim, fiquei sozinho estudando por 6 meses, acontece. Mas a minha experiência na instituição, até mesmo para mim, né, Stanley, enquanto satisfação no trabalho, já é outro caminho, é trabalhar em conjunto, trabalhar com o pessoal. Eu vou ter que compartilhar conhecimento com outras áreas. É isso, desculpa. Não, eu vou fazer 2 perguntas que estão aqui no chat, a gente já está chegando mais ou menos no final da hora. Uma delas é do Pedro para o Edson. Ele perguntou, fora dessa integração que você mencionou, não seria importante também publicar bons artigos? E o Rodrigo Stefans falou para Leonardo, né, agradeceu a fala de todo mundo e disse que não sabe se a pergunta foi feita, mas não foi. Queria saber mais sobre o construtivismo, se você podia comentar um pouquinho mais como que o construtivismo impactou aí o seu caminho. Vamos começar então com Edson e aí depois Leonardo. E se alguém tiver uma última pergunta, por favor, façam. E aí a gente vai aqui encaminhando para o fim.
Sim, publicar bons artigos na verdade, uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida de pesquisador, você ter boas publicações, né? Na verdade, é o que se espera, né? Você assina um contrato, não sei, um determinado tempo, e nesse meio tempo você poder publicar o maior número possível de bons artigos. O problema é que, assim, publicar um bom artigo leva tempo também, né? Hoje a gente sabe que enviar um artigo, e às vezes isso é um processo que leva meses. Imagina que se para eu me integrar num grupo eu tenho que ter um artigo publicado. Isso realmente é excelente. Mas hoje você ter... Às vezes tem revista que você envia um artigo, as pessoas demoram um ano para te responder. Eu tenho caso, eu tenho um artigo meu que está parado há um ano. Imagina se eu dependesse disso para poder, como a gente diz no Rio de Janeiro, chegar com café no bule. Não dá certo. Pode ser que você dê sorte de enviar um artigo e te respondam com velocidade suficiente para você poder publicar e falar: olha, gente, eu publiquei isso, gostaria de me inserir nesse grupo, né, que tem a ver. Mas a gente sabe que hoje isso não é tão fácil assim. Deixa eu falar sobre o construtivismo. É porque a teoria do Lean é baseada em teoria dos tipos, e tem essa coisa do Curry-Howard, o isomorfismo Curry-Howard, código, provas são como se fosse código, tipos são as proposições. E começou daí meu interesse. Aí eu comecei a estudar, eu sempre gosto de entender todos os detalhes, aí comecei a ler muito sobre como começou o construtivismo. Eu acho muito bonito, mas em termos práticos, eu acho que tem muito pouca aplicação. Para matemático, ele não vai nem saber do que você está falando. Os matemáticos, todos os matemáticos, principalmente os que nem o Kevin Buzzard ele coloca. Eu gosto muito do Kevin Buzzard, que fala assim: matemática que ganha prêmio Fields não sabe nem o que é construtivismo, esse pessoal. Para eles é completamente alienígena esse conceito de construtivismo. Muito de pessoal de computação que acredita nisso, se interessa por isso. E mesmo a ciência da computação, o construtivismo, na hora que você vai verificar código, ninguém está nem aí se você usou lógica clássica ou lógica construtivista. E é mais difícil fazer as provas construtivas, né? A realidade é essa. Né? Dá mais trabalho, a automação é pior. E ninguém, eu acho que não tem. Eu acho bonito, mas acho que não tem aplicação prática. Tá, beleza, obrigada. Se alguém quiser ainda fazer algum comentário, eu vou fazer uma pergunta que eu tinha aqui também, e é relacionada à construção de currículo, né? Se a gente tem algum certo emprego que tem em mente, como que a gente constrói currículo, tanto para seguir em carreira de pesquisador, quanto o tipo de currículo que a indústria espera que a gente tenha, por exemplo. Eu não sei se publicar paper é tão importante para quem quer, né, seguir esse emprego mais pragmático do que para quem quer seguir carreira, e como que funciona para o ingresso no IF, né? Porque o concurso público requer que você passe numa prova escrita, numa prova didática, e por último é o currículo, né? Então, o que é que vale a pena a gente ponderar nas escolhas que a gente tem que fazer ao longo da formação e pós-graduação, e o que, né, seria importante ou não desenvolver dependendo de onde a gente quer chegar. Vou começar aqui na ordem que está Leonardo, Edson e Stanley aqui na minha tela. Tá. Eu acho, depende na indústria, se você quiser trabalhar com ciência aplicada ou pesquisa pura na indústria, e ter publicações é muito importante, até para o visto. Se você não tiver publicações, você vai ter que vir com um visto chamado H1B, e tem loteria hoje em dia. Não tem garantia, você pode até ter levar mais de um ano para conseguir esse visto, porque tem loteria. Mas se você tiver um número razoável de publicações, você pode aplicar para um visto chamado O1, e é muito mais fácil conseguir esse visto. Não tem loteria, você pode pegar qualquer época do ano esse visto, mas aí vai contar muito as suas publicações. A quantidade, o seu fator H, quantas publicações com mais de. Então, seu fator é 10, você tem 10 publicações com mais de 10 citações.
isso daí vai contar no número de citações, vai contar. Então é importante ter. E eu acho que qualquer ideia boa vale a pena escrever uma publicação, mesmo independente do. Se você teve uma ideia boa, acho que é importante publicar para não ficar perdida, né? Aqui, bom, no caso, a gente sabe, as instituições brasileiras, a gente, quando vai fazer os editais, pegar a pontuação, a gente sabe que, às vezes, dar aula tem um peso maior do que o de publicação, né? Claro, porque esses cargos também são cargos docentes, mas para cargo de investigação, por exemplo, tem um exemplo aqui do próprio CONICET, que emprega pessoas para investigar. Claro que essas pessoas podem dar aula e tudo mais, mas o contrato tem um peso, a investigação tem um papel muito maior, né? E nesse caso, por exemplo, você tem que focar, fazer um bom promédio entre quantidade e qualidade. E por qualidade aqui, eu me refiro a artigos que tenham escopos. Não é o conceito CAPES, né? Muitas revistas que têm CAPES, são CAPES A1, A2, tem um conceito Scopus. E quanto mais alto é o conceito Scopus, melhor você é avaliado, né? E aí, claro, aí que você tem que saber pesar. Porque, às vezes, sei lá, uma revista como... Aqui no caso da filosofia, a gente sabe, sei lá, Síntese. Síntese é uma revista que tem um conceito Scopus... Os Scopus tem Q1, Q2, Q3 e Q4. As Q1 são de melhor qualidade, vamos dizer assim, né? E no caso, você vai enviar para essas... Você vai mirar essas revistas, tentar fazer um número razoável de publicações ali, mas também você precisa de quantidade, porque às vezes se você tiver um artigo só Q1 e uma outra pessoa tiver 10, Q2, Q3, essa pessoa vai te ganhar. Então você tem que saber fazer o seguinte: bom, eu quero publicar um artigo na Síntese e um artigo, por exemplo, na Australasian Journal of Philosophy. Aí você publica um aqui, outro ali, e as outras, uns artigos que são menos. Você sabe que você pode publicar com mais facilidade em outras revistas, você vai mandando. Né? A ideia vai mandando para tudo que é canto, artigo. E aí você vai construindo o seu currículo, né? Se você quer fazer investigação, publicar, você não pode deixar de publicar. Essa é a realidade. Né? Complementando aí o colega, é uma pena, em alguns sentidos, eu acho, você virar um homo lattes, né? Currículo Lattes o tempo inteiro, para aqui, para a rede federal, não é, digamos assim, a coisa mais essencial, mas é importante sim, porque para competição em cima de editais, competições internas, né, processos seletivos internos para selecionar para fomento e tal, é tudo no Lattes. E aí, publicação em cima. Não, para vocês terem uma noção, tá? Eu estou perto de chegar naquele tempo de adquirir o direito para virar professor titular, né? Acho que próximo ano. Quando eu fui ver a quantidade de coisas que a gente precisa fazer, eu meio dar uma desanimada, porque para você ter noção, 150 pontos que você precisa fazer, um artigo de um qualis elevado é 2,5 pontos. Você tem que fazer 150, né? Então, participação em um conselho, sei lá, uma comissão permanente, 0,1 por semestre. É um negócio, assim, absurdo, assim, é muito difícil, sabe? Então, você estar sempre com o seu Lattes atualizado e tudo que você puder colocar lá. E se você é de universidade ou de Instituto Federal, a gente tem que se ater a publicações. Não tem como fugir disso. É aquele negócio, né? Publish or perish. Vocês ainda falam isso. Bom, beleza, pessoal. Obrigada aí pelas respostas. Eu vou passar a palavra para a Marra encerrar aqui, mas queria agradecer a Leonardo, a Edson e a Stanley por terem participado. Eu aproveitei muitíssimo, foi muito legal conversar com vocês e agradeço a todo mundo aqui também que ficou até o final e participou. Nada. Obrigado, gente. Agradecer ao Leonardo, ao Edson e ao Stanley, só por aceitar. E fechar dizendo que a gente tem mais um encontro já marcado, no dia 16 de dezembro. Quem quiser saber mais do Sol, Lista L
o nosso site, se alguém puder colocar o site no chat aí agora. E fiquem atentos que a gente sempre manda tem o formuláriozinho de inscrição. Tendo vocês se inscrito, vocês vão receber os e-mails para a nossa próxima. Isso é para cada encontro, então vocês têm que se reinscrever para cada encontro. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, viu, pelo convite. Muito obrigada por ter participado. Valeu, Tô super pessoal, feliz. mais uma vez. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa sorte aí para os estudantes. Valeu, galera. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado.